Você acredita mesmo que você cria a sua própria realidade? Que você tem esse poder de manifestar, de co-criar a sua vida dos sonhos? Você acredita nisso? Eu acredito, mas eu sei que não é tão simples assim. Na verdade, a gente está co-criando e manifestando o tempo todo, de acordo com aquilo que a gente está vibrando a cada momento. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente não tem consciência de algumas partes dentro da gente, de alguns pactos que a gente andou fazendo aí para nos defender, nos proteger de algumas dores, de alguns traumas, de algumas feridas. A gente foi fazendo pactos de criar defesas e a gente vai para a vida a partir dessas defesas que são, claro, sustentadas num medo, sustentada numa frequência, numa vibração de escassez e de falta. E aí a gente, vibrando nessa frequência, atrai escassez, falta e mais situações que nos dão mais motivos para nos proteger ainda mais. Então, a gente está co-criando e manifestando o tempo todo a partir desse que eu chamo de modo sobrevivência, né? Você funcionando no modo sobrevivência. Para você realmente co-criar, manifestar plenitude, prosperidade, essa vida dos sonhos que você sabe qual é a vida que você gostaria de viver, é impossível você co-criar essa vida se você está funcionando nesse modo proteção, nesse modo defesa. Não tem como, porque aqui você só pode criar mais defesa, mais proteção. É uma vida baseada num medo, baseada numa necessidade de se proteger. Então, para co-criar essa vida dos sonhos, você precisa transitar do modo sobrevivência para o que eu chamo de modo conexão com a essência, né? Então, é você conectado com o seu eu real, com a sua verdadeira natureza, onde não existe nenhuma necessidade de você se proteger, de você se defender, onde não existe nenhum medo. A partir daí, tem espaço para você vibrar numa frequência mais alta e aí sim co-criar, plantar suas intenções, fazer rituais de manifestação, fazer visualizações. São técnicas extremamente poderosas e eficazes, né? Eu vivo isso na minha vida, né? Quantas coisas eu já estou colhendo que eu visualizei, que eu me intencionei. Mas para chegar nesse ponto de você poder estar nesse estado de co-criar essa vida mais plena e mais próspera, você primeiro tem que ter feito um trabalho aqui para poder sair desse modo sobrevivência, sair desse modo comandado pelo seu eu sabotador, né? Que é uma entidade aí que habita o teu mundo interno e que fica o tempo todo te falando que existe um perigo, que você precisa se proteger. E funcionar nesse modo, enquanto você está funcionando nesse modo, você pode fazer a visualização que for, o ritual de manifestação que for, e não funciona. Aí me conta aqui se você já teve essa experiência de fazer, aí visualiza, faz lá o teu quadro dos sonhos, teu quadro de manifestação. Por que não acontece? Porque tem algo em você que está freando, que é o que a gente chama de autossabotagem, né? Tem algo em você que joga contra, que vai na direção oposta. Então, conscientemente você quer, mas você ainda é dominado por forças que você não conhece, inconscientes, né? Não estão no campo da consciência. Então, a única forma de você se tornar realmente um co-criador é você tomar consciência do eu sabotador. Você precisa mapear dentro do seu mundo interno, dentro da sua psique, você precisa entender esse mecanismo, como que ele atua no seu caso específico, quais são os comandos, quais são as vozes, quais são as origens. Só a partir disso é que você pode reeducar, redirecionar essa parte sua e aí sim você está pronto para co-criar, para manifestar, né? Senão não adianta querer pular a etapa, né? E a gente normalmente não dedica o tempo necessário para fazer esse trabalho, até porque é um trabalho
que envolve aí um confronto, um contato com partes que você negou, né? Um mecanismo de defesa. Lógico que ele está aí para te proteger de dores, de medos, de sentimentos que não são agradáveis. Mas o preço que você paga por não se dispor a fazer esse trabalho são as repetições negativas da sua vida. É você cocriando ciclos de frustração, ciclos de escassez, ciclos de sofrimento, né? Isso que se repete, se repete, se repete. E aí às vezes você tenta fazer alterações, mas você não vai na raiz, você não vai lá, né? Por falta de autoconhecimento. Então, quando a gente fala, né, você pode criar sua realidade. Sim, é verdade, mas o seu poder de cocriar a sua realidade é proporcional ao seu nível de consciência sobre seus mecanismos de autossabotagem. Quanto mais consciência você tem deles, menos eles dominam a sua vida. Esses mecanismos, eles foram instalados na tua primeira infância. Isso é muito arraigado no teu sistema corporal. Então, tem todo um funcionamento cerebral o tempo todo te conduzindo para reagir e não agir. Então não é tão simples desmantelar isso do teu sistema. Exige mesmo muita autoobservação, muita autoaceitação, muito comprometimento. São virtudes que você precisa acordar para você poder fazer esse trabalho, né? E aí isso vai neutralizando a força do eu sabotador. E aí sim o terreno vai ficando livre, você vai se tornando naturalmente um co-criador. Porque quando você se liberta desses mecanismos de defesa, a tua verdadeira essência, ela simplesmente se manifesta. É natural, porque é a sua natureza. Na verdade, a gente se desconectou da nossa própria natureza. E esse é um dos trabalhos que a gente tem nessa vida para fazer. E limpando, desconstruindo essas defesas, desconstruindo esses mecanismos para poder nos reapropriar da nossa verdadeira natureza. Então, é sobre isso o trabalho que eu desenvolvo, né? Eu te ajudo a fazer essa transição do modo sobrevivência para o modo reconexão com a essência. Me conta aqui um pouquinho nos comentários para eu saber aonde você está dentro desse processo, quais são os seus maiores desafios, onde você sente que você enrosca mais, porque aí eu posso ir trazendo aqui mais entendimento para que a gente possa aprofundar aqui as nossas conversas, tá bom?